O Mojica tinha deixado o acervo dele, o que tinha sobrado do acervo, num apartamento vago do prédio dele, que ele negociou Uhum. com o cara lá, ô, tá vazio aí, empresta, deve ter ainda conseguido de graça. Botar uns negócios aí. E botar as paradas aí, porque o filme também cheira a vinagre, né? Quando ele tá Uhum. se deteriorando. Então, uma coisa tem uns meio fedido, pá, e o Mojica na época tinha uma esposa novinha, assim, tinha 30 e poucos anos, sei lá, e o cara precisou alugar o AP depois de um tempo, e Putz. tocou lá na porta e falou assim, ô, precisa tirar as paradas lá que vai, alugou, né? E daí parece que ela falou assim, joga fora. E o Maradona me pediu Ah. 4 charutos cubanos e buscar uma parada para ele num endereço. Eu falei, cara, você nem questiona. Claro, senhor Claro. Maradona. Depois a gente foi, foi fazendo até, pegando um casting que tivesse diretores de fotografia no mesmo ambiente em isolamento durante a pandemia. Então, daí que com isso, gente que trabalha e é bom nisso, começou também a botar os filhos, os parentes tal, nas propagandas remotas, mas gravando com Alexa, tipo, e ele mesmo iluminando, daí Sensacional. mandava, mano, uma van de câmera com Quer equipamento dizer, de luz. os diretores de fotografia começaram a fazer o próprio set na própria casa com o casting própria família. É É, isso que você está dizendo? é. Caraca. Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Falo aqui direto de Amsterdã, onde eu moro há quase 2 anos e trabalho com Production Service, que é trazendo produções audiovisuais para a Europa e levando daqui da Europa para o Brasil. E aqui no Cedo, Longe e Demora eu trago profissionais para falar um pouco sobre como é trabalhar com audiovisual e os perrengues que a gente passa contando causos inusitados, causos engraçados, e aí vai. Sabe aquele momento entre um plano e outro, aquele momentinho que a gente para esperar arrumar uma luz ou um figurino ou até sei lá, um animal que tá para chegar e não chega, uma mula que empaca, a gente vai contando casos ali no set, e é exatamente esse clima do Cedo, Longe e Demora. Se você tá chegando agora e gostou da ideia, já vou pedir para você seguir o nosso canal. E lá no final, se você gostar então do nosso episódio, você dá um like nesse episódio e encaminha para os amigos, para os inimigos, para os parentes. E é isso. O convidado de hoje, eu posso dizer que ele é o guardião de uma parte do acervo do José Mojica Marins. Para quem não conhece, é o nosso eterno Zé do Caixão. Hoje a gente vai falar então com Marcelo Coloiacovo. Uhul! E aí, Marcelão, como é que você tá? Quanto Bem, tempo, hein, cara? grande Adalto. Projetos. Novos projetos, novas... Aqui tá surgindo muitos projetos e muitas ideias novas, sabe, Marcelo? Porque viver em Amsterdã é uma coisa de louco, porque a gente respira
cultura e projetos e ideias. No cinema, então, eu tenho vivido muita coisa interessante aqui. Que legal, não, e muito mais seguro para estar na rua, voltar à noite, entendeu? Para nossos filhos, você tem filha, eu também. É foda que São Paulo é sempre, né, tudo no limite. Mas Porque antes da gravação aqui, a minha mais velha, com 11, na verdade, a Meli, estava me dobrando aqui porque ela queria ir na casa da amiguinha. eu E vi, já está vindo, aos 11 anos, já está vindo para casa de bicicleta sozinha. Assim, é uma coisa maravilhosa. Mas me conta, Marcelo, primeiramente gostaria de agradecer por você ter tirado um tempinho da sua correria aí para falar com a gente, falar com essa audiência maravilhosa. Nós temos aqui pessoas que trabalham com audiovisual, pessoas curiosas, pessoas que estão estudando ainda e que estão no começo, ou que estão no começo de carreira. Tem um público bem vasto aqui. Então, eu queria começar você se apresentando, Marcelo. Quem é você? Quem é você na fila do catering? Conta pra gente. Cara, eu, assim, no dia a dia, trabalhando para pagar as contas, tal, produzindo catering mesmo, da equipe e né, transporte e câmera e luz e figurino, e maquiagem e a lista cenário, arte. Uhum. Então, é produtor ali da mão firme, certo? Diretor de produção. Diretor de produção. Mas é muito louco essa profissão assim de produção, é uma coisa. Eu passei por todas as etapas. Eu comecei de estagiário mesmo de produção, daí virei terceiro assistente de produção, segundo assistente de produção, primeiro assistente de produção, produtor, diretor de produção. Daí agora eu tenho meu trabalho de diretor, de outras paradas, mas nesse setor assim de filme mesmo, eu estou fazendo direção executiva de curtas, documentários, longas, tal. Comecei fazendo essas paradas em 2001, né? Daí na direção, na produção mesmo de cinema, de set, 2004, por aí. Depois 2005 e 2006 foi, cara, sem vida, assim, 2 anos sem dormir e sem nada, sem Natal, sem... E era cinema, era em película, né? Então era tudo Naquela época. publicidade com caminhões de luz, caminhões de maquinária, helicóptero. Imagina o trabalho todo nessa época. Surreal. Então tem esse que até na hora de contar a história eu posso contar um pouco esse universo. Esse universo. E tem né, a parte Covid também, que foi uma coisa que foi um divisor de águas quase, não só no mundo, consequentemente no set de filmagem também. Então a gente lidava com situações com uma guerra biológica, digamos. Se você está preservando o seu cliente, seja quem você está representando lá, você está 1000 graus, entendeu? Fazendo o negócio acontecer. Porque na época do Covid, para quem não se ligou, assim, para quem não percebeu, né? Na época do Covid, os comerciais continuaram acontecendo, mas como, né? Não era proibido ter set de filmagem, então os produtores, né, as produções tiveram que se adaptar, e o Marcelo foi um produtor bem ativo nessa época, e ele vai contar um pouco dessas experiências aí. E a parte mais autoral, que são os filmes também em película, que a gente também, além de filmar em película, eu tenho uma ARRI dos anos 50 funcionando, bateria de moto, maravilhoso, encaixada, e a gente roda em 35, negativo vencido tal, e revela.
e telecina digitaliza para 4K, 6K, só que direto do negativo, tudo cagado, parece que é uma coisa arqueológica, assim. Do jeito que tá, vai pra tela. Eu tive o prazer de assistir um filme seu ali na ali na Ah, é? Augusta. Ah, pode ser, hein? Foi na Augusta? Não, naquela outra de cima. Ah, era no Teve um. cemitério de automóveis, acho, né? Exato. Você estava na estreia do Pé de Veludo, Deus e Tava na Djavan? estreia do Pé de Veludo. Eu assisti. Porra! Tava até Eu e o Leonardo Cortez. você viu? Tava o Pereio, tava a Helena Tava, Inês. pera, Nossa, maravilhoso. Foi demais. Eu e o maravilhoso. Primitivo, né? Que faleceu. Uhum. O cara tava a gente lá, foi muito bom. E como começou essa vontade ou esse gosto pelo terror, assim? E como foi seu contato com, especialmente com o Mojica e com a obra dele? Como que foi esse? Cara, Da onde surgiu? não, foi meio isso, assim. Foi o próprio Zé Mojica que me teve essa direção, assim, mais pro horror. Sempre Uhum. gostei e tal, mas é muito louco, né? O Zé, minha relação com ele era de vizinho. Eu morava no Aroche, lá em São Paulo, e o Zé também nessa época. A gente se cruzava na feira, assim, tá ligado? Daí um dia eu fui fazer o. Cheguei nele e falei. A primeira vez que eu tinha visto ele tinha sido num show tal, que Aham, aham. fui tentar falar com ele assim, nos anos 90 e o Zé tava vestido de Zé, incorporado lá, a entidade Zé No do show. Caixão, para entrar em cena. Então é uma outra É. relação com a pessoa. Quando você tromba ele na feira, o velhinho que O tem medo de Mojica. aranha e que acredita em Deus, tá ligado? É Aham. completamente diferente do personagem Zé do Caixão que ele criou, que Ah, enfim. E daí eu trombei ele na feira e falei, opa, gosto muito do seu trampo, tal, assistia, né, em VHS e tal. uhum, uhum. Ele, vai lá fazer meu curso, que é aqui, né, era um quarteirão. Ele sempre teve um curso de atores, de direção, de tudo, que ele fazia de uma forma Maravilhoso. meio mambembe lá, para Uhum. sempre ter figuração, atores, meninas bonitas para aparecer e tal no reduto dele lá. Genial, genial. Pô, Ele tinha que ter uma base ali de gente, eu né? acho que no fim das contas acaba sendo assim, une as coisas, meu trampo de produtor com o Zé que fazia milagre, entendeu? Uhum, Então, uhum. fazer produção é fazer pequenos milagres todos os dias, entendeu? É mais do que matar um leão. Ele produzia assim, né? Ele não produzia com grana, né? Não, é do movimento, né, da Boca do Da Lixo, boca do do lixo. centro É. de São Paulo. E o Zé é pré, né? Ele estava lá antes da Boca do Lixo do cinema que a gente conhece, né? Lógico que Uhum, as uhum, majors, a MGM, a Columbia, a Paramount, foram para a uhum, Rua do Triunfo nos anos 30, mas era só porque era perto da Estação da Luz, da Sorocabana, da rodoviária, para distribuir as latas de filme pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, né? uhum. Por trem. E então o Zé, quando começou a produção mesmo de produtores instalados na Rua do Triunfo produzindo filmes, já é um fenômeno final dos anos 50, anos 60 e predominantemente a época de ouro foi anos 60, 70 e 70. 80, Aham, que aham. é uns 30 anos que os caras fizeram mais de mil filmes. Então era o Nossa, pau maravilhoso. comendo na rua, entendeu? Só de produtora, distribuidora,
exibidor, esses carrinhos de carroceiro, de pegar coisa Uhum, uhum. reciclável e tal, e que tem muito na região do centro de São Paulo, por conta de ser também lá próximo da Santa Efigênia, que tem Aham. produtos eletrônicos, é o lixo mais caro do mundo, digamos. Então tem muitas coisas de ferro velho, de troca, de reciclagem, e é como se tivesse decorrido desses carrinhos, porque na época da Boca tinha os carrinhos que transportavam as latas de filme entre uma produtora e Nossa. outra, distribuidora, então ficavam os maloqueirinhos lá, umas minas que carregavam Para fazer e esse ganhando transporte. trocado, tal, ficavam lá, tipo, esperando na rua, na calçada. Mas voltando, aí você foi fazer o curso dele. Fui fazer o curso dele Aham, e daí tinha que fazer um curta-metragem com uma câmera aham, VHS. Você tinha que juntar num grupo, 3, 4 pessoas, e da classe, que tinha bastante gente até. aham. E cada um ia ter uma câmera no momento, era a mesma câmera, que era dividida por todos os grupos, que você Maravilhoso. ia ter que filmar uma história sem usar montagem de mesa, você tinha que montar o filme na câmera. Você, por exemplo, filma alguém da janela, a resposta, você tem que subir a escada e ele sai na janela e filmar a resposta, entendeu? Porque você não vai ter como editar Não vai ter depois. corte. Aham. Então, e assim, de uma forma muito simples, né, e tal, ele conseguiu fazer uma coisa desafiadora, né, e Total. super interessante. Daí eu fiz essa parada e ele escolheu o melhor curta que ele achasse para ele refilmar. E Hum. daí ele escolheu o meu, que eu tinha feito do grupo lá, a gente juntou Aham, e fez aham. parada. E ele depois refilmou usando as pombagira dele lá, uma Neide, que era a esposa dele na época, tinha umas outras duas lá, que era aquelas meninas com os maiô Aham, vermelho, as pombagira aham. lá, mais dessa fase dele nos 90, né, de shows, né, porque o cinema acabou E no aí ele teve começo que dos se anos virar. 90. No começo dos anos 90, o cinema acabou, né? A Uhum. Embrafilme, o Collor, acabou com a Embrafilme, que inclusive também era lá na Boca, na Rua Vitória, com a Rua do Triunfo quase. E daí as pessoas, os cineastas da Boca, e começaram a ter que ou ir para o sexo explícito, lógico que teve um momento que todo mundo teve que fazer também isso para Sim. sobreviver lá, mas usar outras formas. Então o Zé começou a fazer aparições, shows, ele sempre fez coisas de TV e sempre teve curso de atores e coisa, entendeu? Ele E usava. desde os anos 50, assim. O Zé é meio Caramba. precursor nesse rolê. Então ele, Aham. megalomaníaco, querendo com pivete com menos de 17 anos, filmando um faroeste Cinemascope, a Sina do Maravilhoso. Aventureiro. Eu lancei em DVD, é um filme de 59, que não é horror, entendeu? E daí, Uhum. quando eu conheci ele, eu vi que é muito diferente o Zé personagem, né? Com o Zé que é um velhinho que acredita em Deus e tem Aham. medo de aranha. E tem medo de aranha. É tudo o oposto que você imagina, né? Que é. Então, Sensacional. daí eu fiz essas paradas e faço curadoria também, de exposições. Fiz uma sobre o Uhum. personagem Zé no Museu da Imagem do Som, em 2015 para De 2000. 2016. E vai rolar algo em breve aí que eu não sei se eu posso falar, mas esse ano depois eu conto. Divulga. Maravilha. Mas aí então virou também uma amizade a ponto de você
ter acesso ao material dele e Então, como que foi essa relação, eu assim? sempre ia tomar uma com ele uma vez por semana lá. Ele Uhum, tinha um boteco embaixo do prédio dele, na Frederick Stadium. uhum, E eu ia lá tomar uma tal, e daí cheguei um dia, cara, tava chovendo e chuviscando, né? E eu vi de uhum, longe assim umas latas de filme e um monte de caixa na chuva, assim, na frente do AP do Mojica, né? hã, Daí de longe, assim, eu andando meio na chuva, correndo assim, já me deu um aperto no coração. Falei, mano, que essas latas de filme tá na chuva? Aí fui correndo lá ver hã, aqueles bolos do Mojica. O Mojica tinha deixado o acervo dele, o que tinha sobrado do acervo, num apartamento vago do prédio dele, que ele negociou uhum. com o cara lá, ô, tá vazio aí, empresta, deve ter ainda conseguido de graça. Botar uns negócios aí. E botar as paradas aí, porque o filme também cheira a vinagre, né? Quando ele tá Uhum, se deteriorando. Então, uma coisa tem uns meio fedido, pá, e o Mojica na época tinha uma esposa novinha, assim, tinha 30 e poucos anos, sei lá, e o cara precisou alugar o AP depois de um tempo, e putz. tocou lá na porta e falou assim, ô, precisa tirar as paradas lá que vai, alugou, né? E daí parece que ela falou assim, joga fora, pode. Entendeu? Daí, quando eu cheguei lá, tava rolando isso, daí vi os carregadores descendo com as latas de filme, assim. Você Daí tá eu dei um chilique, brincando. falei, que porra tá acontecendo aqui, cara? Nananã. Daí me contaram a história e tal. Daí eu catei o telefone e liguei pro filho lá. Não era o mais velho, mas era o outro, um faleceu, o Uhum. Coronel Marins, filho do Zé, do Zé. E liguei para ele e falei, mano, o acervo do seu pai tá na chuva aqui. Do lado de Comprar fora. um caminhão e leva para minha casa lá na Lapa, que eu tenho espaço lá, no Uhum. quintal, tem uma garagem coberta, manda o caminhão para lá. Daí foi, inclusive, o Cro levou os filhos dele, dois moleque que são netos do Mojica, ajudaram a carregar, pá, e mais os carregador mesmo dos caras lá, que estavam lá, que ajudaram a gente. E eu levei. Então, esse material eu deixava lá, guardado, e quando eu Uhum. conseguia, eu pegava uma enroladeira e ia vendo, assistindo, porque é muito caótico esses acervos, assim, intervenção em acervo, ainda mais do Mojica, É, é. porque é uma maluquice completa, assim, é uma lata com o nome de um filme, a claquete é de um outro filme, no miolo tem um outro filme, entendeu? Porque no processo de montagem você corta e blá, 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 blá. Então você vai achando coisa. Daí meu interesse, acho que por curadoria, de fato, veio Uhum. inclusive do Zé, porque era uma parada muito fascinante você mexer e encontrar coisas inéditas dos anos 50, É, que imagino. agora recentemente eu achei de novo, e trechinhos curtos, né? Sim, sim. Mas importantes, né, cara? E daí a gente faz exposição tal para divulgar. E você continua com esse material, Marcelo? Eu continuo com uma parte, Aham. eu já fiz combinei com a família, com o Cro e com a Liz, Uhum. que Uhum. são os filhos, né? E tem outras filhas também, a Merisol, enfim, a Nilcinha. Uhum. E E daí eu entreguei uma parte, está num storage, alguma coisa assim. Entendi. Inclusive, muitas coisas da exposição do MIS de 2015,
que a gente conseguiu pegar cartazes e tudo e recuperar com o Museu MIS, né, que é uma expertise que eu não tenho nada, mas por Uhum. conta da exposição lá, pegou o pessoal de acervo, trataram, corrigiram, né, cara, salvaram os cartazes e enquadraram. E eu, antes de ter esse material em casa, eu fazia intervenções Uhum. grátis, não recebia nada. Depois de muito tempo, o Mojica me pagava tipo R$ 100 reais por semana, tá ligado? Aham. E daí a gente combinava umas coisas, assim, tipo, Mojica, se eu achar 10 cartazes desse, que seja, você me dá um? Claro, pá, Entendi. assinava uns ou não. E daí eu ia fazendo, eu tinha meus trabalhos, eu pagava minhas contas e também, quando podia, ia lá trampar para semi de graça, que eu acho que falta um pouco para essa pra molecada nova, tá ligado? Uhum. Eu sempre incorporo equipes jovens, né, nos filmes, nas produções, e falta um comprometimento, entendeu? Uhum. Uhum. Eu vejo muita história de pessoas que a molecada se demite assim, deixa a produção na mão, Sério? sem nenhuma preocupação. Antes, na nossa época, é Não, um, você ralava até o final, até. não, impensável, É. entendeu? É que nem você está numa guerra e você deserdar, né? Cair fora, entendeu? É. E falando desse da nossa época aí, tem alguma história que você lembra dessa época aí, da época dos filmes, da época, né, de película, aquelas grandes produções? Tem alguma coisa que você lembra assim? Tem, eu até anotei algumas aqui, Eita, umas umas chamadas. pérolas. Cara, eu lembro, eu acho que teve uma produção que eu fiz uma diária que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, que foi 33 horas, acho, uma parada assim, direto no Trinta e set. três horas. E eu era assistente de produção, Meu e Deus. daí era a propaganda do Maradona com a seleção brasileira no Guaraná Antártica, Eu que lembro dessa que campanha. o Maradona, ele tem um pesadelo assim, cantando com a camiseta do Brasil, Eu cantando lembro. o hino, assim, com O a hino mão. nacional, né? E isso eu vi ao vivo, Ao cara, vivo. num set. E, inclusive, tive que ir, correrias de set de filmagem. O Aham. Maradona, a gente fez o camarim para ele e ele levou uns amigos, tá ligado? Argentinos lá. Eu tinha ele, uns 4, 5 caras, mó zona, meu, garrafas e garrafas a gente comprando de breja, né? Tipo, Aham. e o Maradona me pediu Aham. 4 charutos cubanos e, e buscar uma parada para ele num endereço. Eu falei, cara, você nem questiona. Claro, senhor Maradona, Claro. exatamente. Daí fomos lá e pedi pro motora da van, pá, e fomos lá No tal endereço. comprar os charutos cubanos e pegar um negócio que eu até hoje não sei o que é, mas a gente até desconfia, e Desconfia, né? que tem que levar e, né, deixei lá, deu o charuto cubano, tudo certo, papapá, e bora. Mas isso foi a diária só do Maradona, né, que era uma coisa Aham. mais assim, e escondida por causa da mídia, aquelas coisas para não vazar. Sim. E daí, cara, era uma propaganda da Sentimental, foi demais, tal.
Nossa, E com, imagina. mano, Duda Mendonça no set, os Aham. caras, tipo, você tá ligado? Galera de eleição e tal. Então, era uma coisa importante, assim. Daí, quando a gente filmou no estádio do Morumbi, era tipo 70 mil reais por dia, tipo, pagando lá os estagiários fazendo os bagulho. Helicóptero, né? Peraí, os estagiários, eu não entendi. Os estagiários era o quê? Era público, era isso? Não, os estagiários, como assim? Não, os Não, não estagiários era entendi. tipo a gente, né? Ah, tá. É porque nessa época você era assistente de Assistente de produção ainda. produção, é. Ah, tá. Não, trabalhava assim, cara. Mano, é muito. Eu acho que quem trabalha mais que a gente talvez seja os ajudantes de produção, que hoje em Aham. dia chama assistente de set. Uhum. Mas como a gente ainda tá, além do trabalho propriamente dito, tá fechando tudo para o dia seguinte Uhum. e tal, nananã, eu acho que é pior. É porque, só para explicar para quem não conhece, assim, tem um trabalho que é feito somente no dia do set. Então, a gente contrata as pessoas só para aquele, né? Agora é chamado de assistente de set. Mas tem o assistente de produção que está ali na sequência das diárias. Então, se tem 5 diárias, ele vai ralar todos os dias. Aquele assistente de set, ele pode estar no primeiro, mas não está no segundo, né? É, É, mas se tem cinco dias de sete, cara, você tá há semanas sem dormir, cara, né? é, é. E daí teve essa diária no estádio do Morumbi com helicópteros, caralho, que eu trabalhei 33 horas e voltei dirigindo, porque as vans tem que levar quem, tem que levar o quem, e Nossa. eu falei, mano, eu vou por minha conta para nem encher o saco. E daí, foda, cara, mó perigo, porque voltava e cada semáforo eu dava uma cochiladinha assim, daí depois que ligava o verde ia. E, cara, tempos difíceis, só que, cara, a gente fazia milagres nesse sentido, né? Não nada É. religioso, mas algumas vezes quase. Eu tenho uma história interessante de um que agora é uma outra história, não é esse filme Do Maradona. do Maradona e do Hum. Guaraná, com a seleção brasileira. Era um do que eu fui filmar era uma parada que ia para Cannes lá. Tem sempre quem é da produção sabe que tinha uma época do ano que você fazia uns filmes grátis. Aí depois isso se estendeu, que daí depois você quase que faz um Cannes por mês grátis, entendeu? Muito É uma surreal. loucura isso, né? Não, surreal. Daí, É igual o famoso. Só pra completar, é igual o famoso monstro, né? Vou ter que rodar um monstro. cara, Gente, começou um monstro, virou uma loucura a coisa de cane e de monstro, né? As pessoas. não. E daí, cara, o orçamento, mesmo sendo empresas grandes e tal, Uhum, é um orçamento reduzido. E sim. daí, eu lembro nesse caso, eu fui filmar num sítio do Seu Corbe, na represa aqui, Aham, aham. Guarapiranga, acho. E, cara, simplesmente tava com os diretores, os caras lá, inclusive um dos diretores era o próprio ator. Então era uma coisa Nossa. reduzidinha, mas só com os cabeça da parada. Aham. Aí tinha um barco, né, na coisa, o cara lá, pá, pescando, que era um dos diretores, e daí tinha aquelas luminárias assim a gás, né, lamparina, acho, lampião. Lampião, é. Tinha um lampião que era um Ah, objeto de arte que tinha um só, porque a arte mandou um porque é cane, não dá para não é um filmão que você tem três, cinco opções de cada objeto e é o que tal. tinha. Era o que tinha, porque é isso. Daí vamos lá, cara. Primeiros
segundo de cena, ação, pá. Bagulho mexe, pau, quebra. Daí os caras, né, não tiveram dúvida, já viraram pro lado. Quebrou aqui o objeto, manda outro. Eu falei, oi, como manda Oi? outro, né? Pensei eu, porque esse era um set que eu tava sozinho, a gente tava fazendo 2, 3 filmes ao mesmo tempo, dessa época de película, lá 2006, deve ser. E meu chefe, o gringo, o Eliseu, figuraça, tava em outro set, o outro, o Elizinho, o Breno, o Nauro, tava em outro, e eu tava tocando esse, um filme de Cannes lá, sem grana, o Marcelo vai lá e faz. Aí, nossa, tava lá e simplesmente o cara falou, manda um outro. Cara, eu consegui arrumar um outro em mais ou menos 15 minutos, que eu fui lá pro dono da fazenda, falei, ô, seu Copo, tudo bem? Cara, eu tô com esse objeto aqui quebrado e eu não tenho outro, não sei o que lá, você teria um outro parecido, alguma coisa assim? Ele falou, cara, eu acho que eu talvez tenha no galpão, cara, você não quer ir lá procurar? Falei, claro. Mano, fui no galpão, achei uma porra de um Lampião. lampião igual o negócio que o cara tinha, cara. Você tá Peguei, brincando. fui lá, puf, botei no sei lá com bastante fita gaffer, sei lá, para não soltar aquela porra. E gravou, entendeu? É louco o que a gente consegue fazer, porque os filmes eles vão reduzindo cada vez mais. Depois do Covid foi mais ainda. E, e daí com essa justificativa de que os filmes têm que ser né, com menos grana, menor, mais enxuto, equipe reduzida, as necessidades elas não acompanham esse Elas raciocínio. continuam as Elas mesmas, né? continuam elevadíssimas. Aí, a É. gente, quando eu estou fazendo um filme meu, que eu estou dirigindo, e o cara tá com a camiseta amassada, é proposta, entendeu? Tá com a camiseta amassada e eu assumo isso. Quando é um outro coisa e tem um monte de marca e cliente envolvido, a decisão não é minha, né? Então, a gente daí chega no lugar, já aconteceu, de viajando pelo país, rodando imagens, né? E foi pela Café Royal Filmes. E, cara, puta projeto legal, só que um projeto semi-impossível. Tipo, tinha que filmar na Floresta Amazônica, em Salvador, e no Rio de Janeiro, ou descer pro sul. Uma loucura. Uma loucura. E daí chegava nos lugares e tinham personagens, né? 4 personagens. Chegava num lugar e falava, a roupa amassou, mas não tem uma camareira, né? Que acompanha a gente em todas as cidades e muito menos Tá camareira amassada, amassou. na cidade. Daí, mas era isso, falava, nossa, está amassada, precisamos amassar agora. Desamassar agora. Daí, cara, você faz o que tem que fazer, cara. Bati na porta da primeira casa que eu vi, do outro lado da rua, pá, 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 pá. Opa, tudo bem? Você tem um ferro de passar? Preciso passar. Né? Ah, não, obrigado, obrigado. Tocar do lado. Na terceira, pau, empaquei. A mulher já falou: opa, claro, deixa que eu passo para você. Ainda ofereceu o serviço. Rapidinho, eu falei: tem um dinheiro aqui pela ajuda, tal. Não precisa. Pá, top. Maravilhoso. E, cara, são coisas que a gente tem que lidar no set de filmagem. Tem sua mágica, mas algumas vezes isso levado ao extremo, algumas vezes a gente acaba explorando, né, equipe, porque além do mais a gente, é engraçado que o produtor, ele não tem que fazer uma coisa quando é uma coisa de graça, ele não tem que fazer sozinho, ele tem que contratar uma equipe de graça para fazer. Então é muito mais difícil
porque É você tem muito mais que, difícil. mano, todo mundo, entendeu? Não, aí Culinária. você tem que, né, você tem que convencer ali e às vezes a produtora depois tem que chamar, né? Não, eu te chamo pro próximo jogo com dinheiro. Mas, E tem entendeu? gente que E tem daí, gente que fala não também, não tem, Marcelo? claro, tem a Ah, maioria não, né? Mas se fosse fácil, você se tá. fosse fácil, eu graças a Deus fiz pouco filme pra Cannes. Mas voltando a essa coisa, só uma coisinha aqui, porque você é produtor, né, de formação de base e também dirige seus próprios trabalhos, seus projetos e tal. Então você também tem uma visão de diretor. Tem uma máxima que é assim, que eu ouço muito, né? O filme ficou muito bom, nossa, o diretor é maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí tem, putz, deu uma merda, cara. E aí a culpa vai direto para a produção, assim. Sim, Às vezes pode ser até uma coisa que o diretor pediu na. Vamos falar claro aqui, né? Às vezes é uma coisa que o diretor pediu na hora, não tinha pré-programado e tal, não sei o quê. E aí deu merda e a culpa tá toda no diretor, não, mas a produção que assume sempre a bucha, né? a É, culpa é, é não isso que tá na acontece, né? diretora, a culpa tá na produção. Como que é esse sentimento, Marcelo? É horrível. Por isso que a gente tem que fazer coisas que a princípio a gente não deveria, mas a gente faz por nossa reputação, entendeu? Aham, aham. E mas enfim, eu acho que é válido dependendo do para que se propõe, entendeu? Uma Entendi. coisa é falar se um filme autoral é bom ou não, depende de muitos contextos, Sim. de época, sociais e tudo, propósito, por que foi feito aquela porra. Então, diferente de uma publicidade, que pode ser ruim, pode ser Uhum. boa, né? Uhum. Dependendo dos critérios técnicos e tal. Mas é muito relativo, né, cara? Hoje em dia é divertido coisas ditas ruins no passado, mas hoje em dia, com o distanciamento, são muito engraçados ou tem outras, né, propriedades, assim, é legal. É. Não, eu ouvia falar assim, nossa, eu nunca mais vou fazer produção. É igual aquela máxima. Eu nunca mais vou beber depois de uma ressaca, assim. Não, Depois de um set foda, assim, você já eu falou, falo, nunca mais entro isso. eu acho que nas últimas vezes eu tava falando isso todos os dias. Falo, não, nunca mais vou fazer isso, cara, sério, não posso. É porque realmente é um trabalho árduo, né? É um Ah, trabalho e uma difícil. preocupação, cara. Você está Ah, preocupado com a porra dos parafusos, do é. cenário. Como você pode viver, entendeu? É. Eu ainda sou calmo, entendeu? Mas tem Uhum. perfis, né, de produtores. Tem uma É. história interessante do Gringo, esse meu o produtor que é meu padrinho no cinema, assim, né? Que me Aham. ensinou essa parte. Ele, quando a gente se conheceu, eu fazia videoclipe de banda punk, Aham. dirigia, produzia, fazia tudo. Ele falava, pô, legal esse trabalho aí que você faz, tá, mas você quer trabalhar de verdade? Fazer parte da minha equipe? Eu falei, porra, Claro. adoraria trabalhar de verdade. Aí ele me levou para fazer os bagulho, tipo, que era esses, do Maradona, Seleção Nossa. Brasileira, os caras eram tudo com o gringo que era o diretor de produção. Daí teve um dia, cara, que teve um projeto, que eu não vou falar o nome, mas que eu cheguei na produtora, tinha que ir pro terceiro andar e tal, Uhum. e na Vila Madalena. Daí eu entrando, eu estava ouvindo um barulho que deu um sino, assim, pem, pem. Mas, enfim, fui indo, subi, cheguei lá na produtora, nossa mesa lá de produção, tava o Aham. pessoal lá e o meu chefe, o gringo, ele tava na sacada de fora, assim, com a porta de vidro fechada,
Ah, brigando com uma assistente de arte, ou com uma assistente de arte, uma diretora de arte, não sei, que tinha adesivado errado o caminhão da produção, que ia ser dali 2 dias, sei lá. E ele estava nossa. brigando com a coitada e dando soco no corrimão lá de ferro, sei lá, e esse barulho que eu tava ouvindo, um sino, desde lá da rua, quando eu cheguei, era o meu chefe, cara, batendo assim. Socando. Então, É, meu amigo. era uma É. exigência que as pessoas de hoje em dia, cara, não lidariam nem um pouco, cara. Não é questão Uhum. de autoritarismo, tem a hierarquia do set, porque é a melhor forma daquilo funcionar. Sim, É que nem de repente um país, se não tem, não que nosso país funcione, mas e os países em geral, mas você tem que ter as funções. Se cada um fizer a sua função, o objetivo final vai dar certo. No cinema é sim, o mesmo rolê. Então, por isso que tem os cabeças de equipe e as pessoas são. Os cabeças se falam, entendeu? E sim. os outros Pra não virar executam. bagunça. É. Porque senão vira uma zona, entendeu? Não é um filme de faculdade que cada um vai. Não, como de última hora. Eu tenho uma história de um estagiário de produção chegou num set pela primeira vez na vida, cara. E aí tava o diretor no vídeo assim, ah, observando a cena e tal, não sei o que mais lá. E ele foi encostando, foi encostando, foi encostando. E aí, e aí chegou uma hora e ele falou assim: por que que não faz assim, assim, assado? Não lembro exatamente o que era. O diretor olhou pra ele e falou Nossa. assim: mas o filme é seu ou o filme é meu? E aí alguém foi lá: não, 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 peraí, tira aí, tira aí. E tirou o cara, assim, tipo. Nossa. Ou ele falou do tipo: no seu filme você faz assim, sabe? Porque As pessoas antes complicadíssimo. eram demitidas em alto e bom tom no set, para todo mundo Ah, ouvir. ah. Sai da minha frente, eu quero te ver nunca mais, entendeu? Era horroroso, não que eu concorde com isso, mas você tinha esse medo. Você falou, mano, Oh. eu não quero ser demitido na frente de todo mundo assim, não, cara, ser esculhambado. Então a gente se virava. Mas aí me conta, nessa época do Covid, então a coisa mudou, né? A coisa foi uma loucura, né? Na hora que falou assim, para tudo, Então, ninguém vai pro lugar. novas Como que foi assim no começo? Não, novas funções foram criadas. E a gente, Uhum, eu acho que isso também foi um mérito dos meus chefes também. Eu tinha o Alex, que era meu coordenador de uhum, produção, tinha a Lê, tinha uma coordenação de pós foda da Anitta, e tinha o uhum, produtor executivo Moa. A gente conseguiu, e eu estava na linha de frente. E a gente teve que tocar a produtora quando todas as produções produtoras começaram a fechar e tudo. A gente, meu, uhum. arrebentou, porque começou assim, a gente começou fazendo um dos primeiros. Assim foi das vovologgers lá do Itaú, que eram duas Do Itaú. velhinhas. Então, o que, que a gente ia Aham. fazer? Não tinha vacina de Covid, não tinha nada. Tava só, cara, aquele pessoal fechado em casa. E, e essas idosas eram uma coisa de alto risco, né? Sim. Então, a gente, cara, quando eu ia interagir com ela, entregar o equipamento e tal, o equipamento era higienizado antes Uhum. por profissionais da saúde. Então, montei um QG na minha casa, era pela Café Royal Filmes, mas a gente teve que criar postos de trabalho mesmo, né?
porque era tudo fechado nas lojas, não tinha Caraca. um Benjamin que você mandasse um adaptador, um negócio assim. Era um problema de acontecer ou não acontecer a filmagem, entendeu? Porque Porque você não sabia como era a tomada da pessoa. não, exato. E algumas, no caso, quando é uma senhora, uma velhinha, você não consegue descobrir rapidamente, não, entendeu? É tudo um processo. Você também não Nossa. pode cansar o personagem para ele te mandar tomar no cu. Eu também não quero mais fazer essa merda. Tem um cara me enchendo o saco. Aí É, fudeu, né? Sua é. cabeça rola. Então é tudo cheio de dedos, você tem que papapá, papapá. E no caso, daí a gente começou a se precaver de uma forma assim surreal. Então tinha que higienizar, mandar os equipamentos para as velhinhas. No caso delas, a gente mandava um laptop, uma câmera Full HD de Tipo um webcam. tudo de uma coisa, uma webcam Full HD. E Uhum. tudo tinha que ser simples. A gente botava aqui a cor vermelha na ponta do negócio, a cor vermelha no laptop, onde a velhinha tem que espetar, entendeu? Tem que ser uma coisa muito Uhum. Uhum. Tinha que explicada. ser didático. Um microfone tipo gamer, aqueles que bate a mão, Aham. ele acende. Tipo, não tem como não saber que tá ligado, entendeu? Até uma pessoa Entendi. leiga acendeu o bagulho. Então bota aqui, a gente vai tirar. A gente mandava, até criou três tabelas de papelão que eu e o Hugo, que o Hugo era meu parceiro lá no setor de produção e ele era mais também de contra-regra, de coisa da produtora. A gente fez um molde 3D da parada e Do três colocou tabela. as máquinas de corte, papelão, porque mandava desmontado, não ocupava muito espaço quando você enviava. Tinha que ser compacto, né? Aham. Pode mandar um caminhão de coisa com 20 cases para uma senhora de 80 Claro. anos montar. Não. Então, Três tabelas. Só pra coisar, três tabelas pra quem não sabe, né? Muita gente não sabe o que é três tabelas. é é É isso algo. aqui, ó. Peraí. Três tabelas, porque exatamente ele tem três alturas, ó. Essa é minha de madeira. Então tem essa altura e essa altura. As boas são de madeira. E, É. e Essa eu trouxe do Brasil. isso serve como degrau, serve como banco, serve como, né, É. escada, como. E aí você fez um protótipo de papelão, é isso? E a gente mandava. Mas isso ao longo do tempo, não nesse primeiro. Ah, Das tá. vovós Tá. era um dos primeiros, cara. Então a gente via que a gente tinha que mandar três tipos de adaptador, Nossa. três cabos diferentes, entendeu? De Uhum, backup, uhum. porque o cabo dá pau sem nenhuma explicação. Dois, três tipos de modem de internet de forma bem sem fio, pá, já tudo ligadinho, ó. Mandava um vídeo explicativo, ó, abriu a mochila, só abrir o laptop e ligar essas internets na tomada, apenas isso. Daí a Tinha um gente já vídeo explicativo. daí a gente já entrava online E aí e explicando o resto. ia explicando o resto, acertando o enquadramento. Bota um Aham. livro embaixo para ficar mais alto, papapá. Tem Bíblia, entendeu? Bota uma Bíblia aí. E Cara, que daí, sensacional. entrada de luz, próximo do modem da internet, aquelas paradas que a gente foi aprendendo. Eu comecei depois a mandar um cabo de internet de 30 metros. Porque algumas vezes, Nossa. a internet pega bem, mas o modem, aqui é a melhor luz, mas o melhor sinal de internet é lá do outro lado do É lá no. sítio. E filmei, né? Tudo que é lugar, no Acre, no coisa. Meu Deus do céu. Então você tinha que, cara, mandar uma parada e a gente conseguia dar rec, gravar tudo remotamente, né? Pelo Aham. TeamViewer, Aham. aquele programa que já ia Aham. instalado no laptop e tal. A pessoa abria, você conseguia daí já filmar, gravar. Daí no dia da filmagem
ia todo mundo, os clientes, agência, todos os chefes de equipe, tudo entrava num grupo, num Zoom, num Aham. Meet, e que você recriava, né? Você mandava o sinal da câmera de tudo que está acontecendo no set em gravação, Cara, que as casas loucura. das pessoas. Depois a gente foi, foi fazendo até pegando um casting que tivesse diretores de fotografia, né, no mesmo ambiente em isolamento durante a pandemia. Então, daí que com isso, gente que trabalha e é bom nisso, começou também a botar os filhos, os parentes tal, nas propagandas remotas, mas gravando com Alexa, tipo, e ele mesmo iluminando, daí Sensacional. mandava, mano, uma van de câmera com Quer equipamento dizer, de luz. os diretores de fotografia começaram a fazer o próprio set na própria casa com o casting da própria família. É isso que você está dizendo? É, Caraca. isso foi feito e as coisas mais bonitas, digamos, Da foi época. feito aí. A gente fez um da Natura, propaganda de Dia dos Pais, essas paradas, cara, que é tipo, pô, os caras, né, umas câmeras que você não acredita, assim. E mandava coisa de produção também, de arte, etc. Ou era tudo que tinha na casa da pessoa? Cara, no começo a gente faz uma visita técnica, nosso tech scout, Online. a gente fazia online, a Aham. seleção de casting era online, Gente, que e sensacional. daí quando você achava os lugares e visitava um dia antes, e tinha os picos de internet que oscilava. Tinha o rush, o horário Uhum. do rush da manhã e do final da E do tarde. final do dia. Aham. Então, mas é uma manhã assim, 9, 10 da manhã. Então a gente buscava começar o mais cedo possível que dava com o personagem. Fosse Entendi. 5:30, o cara tá tomando café, mas já abre o laptop, já tá em comunicação com o cara vai lá tomar banho, pá. Mas então, quando for o período online, que foi quase, né, quase um ano e pouco, não Aham. sei, Aham. eu trabalhava mais em casa, ia dormir 1 da manhã, acordava 5, Que loucura. trabalhando de casa. É bom que você tá, né, com a parte de baixo do pijama Igual tô eu aqui. e Isso que é bom trabalhar de casa. tá resolvendo, mas é mais difícil, só que você tem mais conforto, digamos. Você não tá indo Aham. lá. Mas algumas vezes é muito mais fácil resolver situações ao vivo, né? Ah, é muita história, gente. É muita história. A gente passaria aqui 3 horas conversando só casos de acontecimentos de set. Causa. Principalmente quando a gente tá falando com o produtor. Porque é a primeira vez que um produtor vem aqui no Cedo Longe Demora. Desses três aqui, Cedo Longe Demora, qual que você acha que fazer cinema se identifica mais, assim? Pá, fazer cinema pra você é mais cedo, longe ou demora? Cara, eu sempre falo pra galera que é o que é a arte da espera, né? Da demora. Eu Ah. tento falar pra. Eu trabalho muito com um personagem real, né? Uhum, Então, uhum. tem que explicar pra pessoa, cara. Você É vai ficar o isso. dia inteiro sem fazer nada, só comendo, tomando café, e uma hora vão gravar você 1 minuto, assim, se muito, entendeu? E você vai passar 2 segundos. Na E hora, depois da edição, você ainda passa 2 segundos. Ainda tem talvez isso. nem passe, entendeu? Tenta Talvez nem. não dar. Porque senão você cria uma expectativa, É, sei lá. Então é difícil é. lidar com isso, com todo mundo. E outra coisa, eu acho que até para nossa despedida e tal, Ah, o lance do que eu estou fazendo agora com a
eu e minha companheira, a Renata Furato. Eu tenho Hum. uma produtora, né, a Resistência Filmes, ela é sócia, e Uhum. ela tinha a Levante, que é uma plataforma de ideias, e a gente se juntou num outro projeto, a gente é companheiro de vida e decidiu se juntar também Em projetos. na área da cultura e tal. Legal. E a gente está com um espaço na Rua do Triunfo, que é a Rua do Cinema em São Hum. Paulo, e é numa região que é dita pela mídia como Cracolândia, Uhum. e é muito louco lidar com isso e como você vê de outras perspectivas, por mais dessa coisa que qual é um filme bom, qual é um filme ruim e tal, Uhum. você vê as realidades de outras pessoas com histórias de vida inacreditáveis e um lugar tão histórico e tão importante para Tão o importante. cinema brasileiro, não só paulistano, paulista e tal. Sim. Então, a gente decidiu ir para lá. Não sei se vai ser propriamente um museu do cinema, mas vai ser também Uhum. com cartazes originais, objetos, mas ter um bar também, Legal. comida. Ainda está em projeto, é isso? Você já tem o local, mas Eu ainda não está não, funcionando. vamos, já estamos, já foi uma filmagem, usou de base, teve um Legal. curta-metragem rodado lá na Cracolândia, e eles usaram o Uhum. nosso espaço para dar almoço para a equipe, aquilo que a gente conhece bem. Legal. Então, ele tá ainda ajeitando, é mais para o começo do ano que vem, né? Uhum. Março e tal. Mas estamos 1000 graus lá, cara, já vivendo com essa realidade. Eu acho que vai ser importante as pessoas irem para esse lugar Maravilhoso. sem preconceito e ver o quão mágico é o cinema da Boca do Lixo, divertido e prolífico que foi e tudo, cara. Não, com certeza. Vamos encerrar, você falar o que você está assistindo aí e o que você pode indicar pra gente ou que você assistiu recentemente para deixar de dica. Cara, em relação a isso, eu estou nos dois extremos. Eu estou né, na pesquisa que eu tenho de filmes brasileiros da Boca do Lixo, Uhum. umas temáticas específicas. Agora a gente está falando do horror, os elementos de horror nos filmes da Boca. E vai ser a exposição aí nova que vai rolar. Uhum. E você tem acesso a muita coisa foi feita também na época do sexo explícito. Então tem as coisas mais surreais e inacreditáveis que pode ter sido gravado numa câmera nessa pesquisa. Então eu assisto esses filmes e, paralelamente, vou no cinema com a minha filha ver Tartaruga Ninja, que foi o último que eu vi. Ela tem 8 anos, vai fazer 9 agora. Elementos. Barbie, fui ver Barbie com ela, que é até divertido os filmes, cara. Ah, O da Tartaruga Ninja trilha sonora, a seleção musical e as paradas é do Trent Reznor, que já ganhou até sensacional. Oscar, era o cara do Nine Ah, Inch Nails, e toca Lou Reed no filme Tartaruga Ninja, cara, mó onda, assim, mó legal. E esses e filmes esses Porra filmes Louca, Cinema Marginal, maravilhoso. é isso. Marcelo, obrigado você também pela paciência e pelo tempo. Parabéns pelo seu trabalho aí e sucesso no projeto novo aí. Não, Nos vários, né? quando vier para o Brasil, quero que você colhe lá, você vai gostar. Vou colar, claro. Claro. E quem tiver oportunidade, quem tiver perto, quem tiver em São Paulo, a partir do ano que vem pode conferir o espaço novo ali Na Rua do Triunfo, na Rua do Triunfo. próximo da Vamos Estação triunfar. Luz. É isso.
Maravilha, Marcelo. Obrigado. Obrigado. E até a próxima. É isso, pessoal. Mais um Cedo Longe Demora. Eu queria agradecer você que ficou até agora aqui com a gente e pedir agora. Que tal? Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, encaminhe para os amigos, para os familiares e faz um comentário. Qual é a sua relação com o cinema de horror brasileiro? Ou com outros cinemas? Você já assistiu alguma obra do Zé do Caixão? Você conhece o Zé do Caixão? Deixa o seu comentário e na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Cedo Longe Demora. E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, produção e edição. A vinheta é do Guima Romero. Muito obrigado e até semana que vem, na sexta-feira, estamos de volta com mais um episódio do Cedo Longe e Demora. Até mais, Fui!